Boa noite, minhas irmãs. Quero compartilhar com vocês hoje um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2. E a partir do versículo 1 diz que Ana orou, exaltando ao Senhor, depois que ela entregou Samuel ao profeta, como ela havia dito ao Senhor, que ela entregaria. E ela faz um cântico, de agradecimento ao Senhor e diz assim: a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Então ela ria não era porque ela estava recebendo só do Senhor o que ela pediu, mas porque ela se alegrava na salvação, Davi fala sobre isso também no Salmo, dizendo que o Senhor devolvesse a ele a alegria da salvação. E ela continua: ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perdeu o vigor. O Senhor é quem tira a vida e quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Então aqui, minhas irmãs, eu fui muito renovada, na esperança do Senhor por conta dessa palavra. Porque muitas vezes no dia a dia mesmo, nas situações que a gente passa da vida, a gente esquece do poder de Deus. Parece mesmo que a gente esquece, porque qualquer situação, seja grande ou pequena, abala a nossa fé, abala a nossa esperança, a alegria da nossa salvação. E aqui fala uma coisa muito tremenda, que é sobre o poder do Senhor, O Senhor é quem dá a vida, Ele é quem tira a vida. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para se assentar ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e Ele firmou o mundo sobre elas. Fala muito sobre o poder e o senhorio, de Deus. É Ele que é dono de todas as coisas, Ele quem determina todas as coisas. Depois de fazer tudo perfeito, Ele criou o homem, e depois Ele ainda cria o descanso para o homem também. Que Deus não precisa descansar, E o Senhor tem ministrado essas coisas no meu coração esses dias. E eu estou compartilhando com vocês porque, assim como é algo muito importante, serve para todos nós, E o Senhor tem falado muito no meu coração sobre essa questão de entender o poder de Deus e o senhorio de Deus sobre todas as coisas, E lendo Romanos 8, a partir do versículo 31, diz assim: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará grandiosamente com ele todas as coisas? É esse Deus que nós contemplamos todos os dias quando estamos orando, ou quando a gente está passando por uma situação difícil, ou quando está chorando, ou quando está alegre. É esse mesmo Deus que diz que Ele entregou o próprio Filho. Será que também não nos daria com Ele todas as coisas? E aí, sempre na questão de relação, de relacionamento e de deserto, vai vir o questionamento para as irmãs, principalmente as que entraram agora no deserto. Então por que Deus permitiu que o meu marido me traísse? Ou por que Deus permitiu que meu marido fosse embora? Na verdade, esse foi um desejo do coração do teu marido, tá, minha irmã? Só que o Senhor, Ele permitiu, porque eu tenho certeza que você agora, se você pegar um papelzinho e você começar a anotar meus acertos no casamento de um lado, meus erros no casamento de outro lado, você vai ver que você também tem uma parcela grande de culpa para as coisas que aconteceram no teu casamento. Ou seja, o que vocês plantaram, você e seu marido, vocês começaram a colher, Nem tudo que a gente faz hoje, a gente planta hoje, a gente colhe hoje.
Tem coisas que a gente está plantando agora que você vai colher daqui 2, 3 anos, não dá para saber. Mas uma coisa é certa, se a gente continuar plantando coisas de acordo com a vontade de Deus, coisas boas, a gente vai ter bons frutos. Então não pare de plantar coisas boas. Eu sei que muitas irmãs que acabaram de entrar no deserto têm vontade, né? De às vezes dar o troco no marido, ou de fazer ele sentir a dor que ela está sentindo, ou de sair com outras pessoas para fazer ciúme. Tudo isso são armas humanas, tá, minhas irmãs? Não vai funcionar, muitas vezes vai piorar apenas. Então, teve uma irmã que conversou comigo há um tempo atrás, e uma dessas, né, ela acabou se relacionando com uma pessoa uma noite só, né, e acabou engravidando. E essa pessoa sumiu no mundo, ou seja, casada, traiu o marido porque ele traiu ela, ela foi lá e traiu também e ainda engravidou. Então, minhas irmãs, o que o Senhor tem a dizer para nós, com essa palavra que eu estou compartilhando com vocês, é que Ele continua no governo de tudo. Só que você só vai colher coisas boas se você plantar no Senhor. Então, você vai precisar plantar nesse Deus que nos dá todas as coisas com Ele, né? Como não nos dará também com Ele todas as coisas, se Ele não poupou nem mesmo o próprio Filho? E para a gente conseguir, né, do nosso Pai que está nos céus, essas coisas, segundo a vontade dEle, precisamos viver a vontade dEle. Então, por mais que o seu marido hoje te humilhe, te irrite muito, né? Faça coisas assim absurdas que algumas mulheres falam, não reconheço mais o meu marido. Por mais que ele faça essas coisas, você tem que se apegar em que no fato de você ter o Deus Todo-Poderoso do teu lado, não importa o que você está vivendo agora, né? Assim como Ana, ela orou ao Senhor e o Senhor deu a ela um filho profeta, né? Samuel, até o fim de sua vida, foi um homem de Deus. E depois disso ainda lhe deu mais filhos e filhas. E o Senhor é fiel com quem é fiel com Ele. Quando a gente se relaciona só com as coisas de Deus, com aquilo que Deus pode nos dar, nós perdemos a oportunidade de nos relacionar com Deus que dá todas as coisas. Porque muitas vezes a gente quer realizar tantas coisas, né? Tantos desejos e sonhos. Mas o que o Senhor deseja é que a gente escolha Ele primeiro. Lá no jardim, lá no Éden, o Senhor criou um paraíso e colocou o homem lá, né? O homem precisava apenas governar sobre aquelas coisas que Deus criou. E as pessoas perguntam, e por que ele deixou então aquela árvore lá do conhecimento do bem e do mal? É porque lá era um paraíso, minhas irmãs. Se ele deixasse as pessoas presas num lugar que teria o nome de paraíso, seria uma prisão. Ele deixou o livre-arbítrio, né? Ele não quer que as pessoas adorem e estejam com ele por obrigação, porque se Adão e Eva estivessem presos lá, seria uma obrigação estar ali, eles não poderiam sair nunca. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele nos dá o direito de escolher se queremos ficar com ele ou não. Não é forçado, ele não obriga, né? E eu tenho visto muitas irmãs deixarem o Senhor porque elas preferem usar as armas carnais para chamar a atenção do marido. Seja no adultério, né? Muitas vezes nas brigas, abandonando às vezes os próprios filhos. Algumas irmãs comentam que deixou os filhos com o pai. E eu sei que tudo isso deve ser triste para vocês também, a situação, mas é porque vocês estão usando as próprias armas, vocês estão fazendo as coisas sem consultar o Senhor, sem buscar no Senhor uma resposta. Senhor, aqui, ó, minha situação é essa, me ajuda aí, o que é que eu faço? E muitas vezes a gente toma mesmo essas atitudes, né? Sem pensar, a gente acaba querendo resolver logo e acaba tomando a frente fazendo, mas assim a gente vai acabar fazendo como Saul. Saul sabia que quem oferecia o sacrifício eram os profetas e ele não esperou Samuel chegar porque ele achou que Samuel tinha atrasado e realmente tinha. Mas o Senhor, ele não quebra princípios para abençoar ninguém. Então, minha irmã, não faça a mesma coisa que o seu marido, não entre no adultério porque ele está adulterando, como se você fosse fazer ele sentir sua dor, como se você fosse fazer com que ele se sentisse humilhado, porque na verdade não vai. Quem está no pecado, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas.
E se você está sendo injustiçada hoje, se você tem sofrido essas humilhações, descansa no Senhor, porque Ele tem alívio para te dar, sabe? Ele tem paz para te dar em meio a tudo isso. Em meio aos vizinhos sabendo que seu marido te trai, em meio aos seus parentes sabendo também, em meio às situações que você enfrenta no trabalho, mesmo estando com todos esses problemas em casa, o Senhor continua vendo todas essas coisas. Mas diante do caos, né, diante desse tão grande problema, Ele quer ver como você vai reagir, né? Ah, Deus então está me testando? Não, seu marido que escolheu. E ele não é um fantoche de Deus, ele tem escolhas. Mas o Senhor vai aproveitar essas situações para saber o que está no nosso coração. E que o Senhor tenha misericórdia, minhas irmãs, de nós, nos livre de fazer a nossa própria vontade, né? Nos livre de tomar decisões sem consultar o Senhor, assim como Saul fez e acabou perdendo o Espírito Santo, que não venhamos a perder o Espírito Santo, assim como Davi fez. Não tira de mim, Senhor, o teu Espírito Santo. Ele sabia que era a coisa mais preciosa que ele tinha. Ele sabia que a coroa, o reino, né, o exército, nada disso tinha importância se ele não tivesse o Espírito de Deus. Então, que nada mais importe para você se isso vier tirar de você o Espírito Santo de Deus. Porque não tem ninguém santozão, né, santarrão, como dizem por aí. Todos nós estamos no caminho, caindo, levantando, pedindo socorro ao Senhor, buscando agradar Ele e fazer a vontade dEle, né? E quando a gente pede ao Senhor para fazer a vontade dEle em nossas vidas, algumas situações ruins vão chegar, mas não é só para nos fazer sofrer, não, é para nos amadurecer, para ajudar a gente no processo. Coisas que aconteceram há, 5, 10 anos atrás, se acontecer hoje, a gente já sabe lidar, a gente não se preocupa mais. Então, tudo é um treinamento, né? Tudo, na verdade, nessa vida nos prepara. Todas as coisas vão cooperar para nos preparar para a eternidade, né? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E você, minha irmã, continua amando o Senhor, porque Ele diz que a gente deve amar com todas as forças, com entendimento, com toda a alma, porque no dia que faltar força vai ter entendimento. Não esquece de deixar sempre o lugar reserva ali do Senhor, né? De guardar a palavra no coração para não pecar contra Ele, mesmo quando todos os seus hormônios e o seu corpo pedem isso. Você vai guardar a palavra do Senhor no teu coração e vai falar: Senhor, eu não quero pecar contra Ti. Pai, muito obrigada por mais uma noite, por essa liberdade que nós ainda temos de nos comunicarmos assim, Senhor, de tão longe, cada um em seu lugar, mas sendo alimentadas pela Tua palavra, Senhor, podendo ouvir de Ti, podendo nos ajudar, Senhor, umas às outras, naquilo que diz respeito ao Teu reino. Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs, trazendo paz, Senhor, aos corações, e ensinando elas a confessarem a Ti tudo que está ali nos pensamentos, no coração, para que elas possam em Ti alcançar paz. Nos ensina a ser generosas, Senhor, nos ensina a amar. Nos ensina, Senhor, a ser humildes, mansas, Senhor, puras de coração. Pai, só o Senhor pode fazer essas coisas, porque o mal que há em nós, Senhor, só o Senhor pode tirar. Pai, em nome de Jesus, alcança as minhas irmãs que estão, Senhor, sentindo necessidade, Senhor, de aprovação humana, sentindo necessidade, Senhor, de provar coisas para o marido ou para qualquer outra pessoa, mas coisas que vão pecar contra Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar as minhas irmãs com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que elas não venham, Senhor, a pecar contra Ti, Senhor, fazendo suas próprias vontades, Senhor, seguindo seus desejos, porque todos que foram batizados em Cristo Jesus foram revestidos de Jesus. Então, nós estamos capacitados através do Teu batismo. Senhor, nós também estamos capacitadas, Senhor, através da Tua graça, a crucificar os nossos desejos e as nossas paixões para Te servir. Pai, confirma essas palavras em nossos corações, que possamos viver, Senhor, reagir de acordo com isso que o Senhor nos pediu, que o Senhor nos deixou como mandamento, e não com a nossa própria vontade. Pai, restaura, Senhor, restaura as nossas vidas em Ti, restaura, Senhor, nossa força, o vigor, e que possamos, sim, Senhor, ser como luzeiros nesse mundo, Senhor, para levar a Tua palavra, para que a nossa ação e as nossas reações sejam um exemplo de Cristo em nós. Porque sabemos que o mundo não lê a Bíblia, mas ele lê os cristãos. Então, que nós possamos ser carta lida, Senhor, de acordo com Tua vontade, fazendo a Tua vontade. Nós Te pedimos misericórdia, Senhor, e Te pedimos graça sobre nós.
E que o teu nome seja glorificado, Senhor, através das nossas ações, através dos frutos produzidos em nós, para a honra e glória do teu nome. Amém.